Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Conexão Empresarial, um programa voltado para as empresas destaque da nossa região. Dentre elas, Carazeg Advogados, FAG, Vila Leste, Turcato Recursos de Multas, KNN Idiomas São Cristóvão, representada hoje pelo nosso amigo Weber. Como vai? Tudo bem, você? Tudo certo. O Weber é professor na KNN. E o que te motivou a dar aula? O que fez você se apaixonar pela sua profissão? Então, eu comecei a dar aula quando eu estava fazendo faculdade de letras, há alguns anos atrás. E aí eu fui trabalhar como professor. Na verdade, eu fui trabalhar como auxiliar pedagógico, corrigindo tarefa e tal. Sim. E aí, a primeira vez que eu fui dar aula, porque um professor faltou, aí eu fui dar aula no lugar dele. E a diretora falou assim, só explica o conteúdo. Eu fui lá e expliquei do meu jeito. E aí os alunos gostaram, né, do jeito que eu expliquei lá, porque eu expliquei do jeito que eu aprendi. Sim. E aí ela falou assim, então você vai começar a dar aula para essa turma. E aí eu comecei a dar aula para essa turma, fui dando aula, fui pegando outras turmas. Eu fui pegando gosto pela coisa, eu comecei a dar aula. Já tô há 12 anos aí nessa profissão. E na KNN Idiomas, quando que começou a sua história, a sua trajetória? Então, na KNN, metade dos meus anos dando aula, né, são 12 anos, são 6 na KNN. E ali o que me pegou na KNN é a metodologia, porque a metodologia ela é focada na conversação, né? Sim. E eu sempre gostei muito dessa parte, tipo assim, eu acho que você aprende falando. Né? Uma língua você aprende falando, não tem como você aprender só olhando para um livro. Sim. Né? A questão da metodologia da KNN, então, nesse caso, é a conversação desde a primeira aula. Isso. E como que vocês lidam com os alunos que têm vergonha de falar, que têm algum receio? Qual que é a fórmula? Então, eu particularmente eu gosto de tirar a vergonha do aluno fazendo ele falar. Eu vou aos poucos, né, gradualmente ali e tal, também não vou assustar o aluno, né, mas gradualmente eu vou falando assim, faz uma frase assim, faz assim e tal, eu vou mostrando pra ele que ele consegue fazer, né, porque às vezes o maior medo do aluno é a timidez, é o medo de, tipo assim, eu tô errando, tô fazendo uma coisa de errado, então eu vou mostrando, você consegue, olha só que legal. Você fez uma frase. Então você ensina brincando com o aluno para ele perder a vergonha e se soltar mais. Isso aí. E esse método não compromete a gramática, o aprendizado da gramática? Como que vocês fazem essa jogada de conversação e adaptação à gramática? É automático? Então, é automático. Você vai fazendo os dois juntos, entendeu? Que o aluno ele aprende como que faz e ele vai fazer na prática, né, na fala. Então, por exemplo, ele aprende a formar a frase e ele já vai sair fazendo a frase. Falando gramaticamente correto. E além da sala de aula, que tipos de ferramentas digitais vocês utilizam para estar auxiliando no aprendizado? Eu uso bastante vídeos. Algumas vezes eu passo filmes para meus alunos, depois a gente conversa sobre os filmes, né? Porque abre toda uma compreensão de mundo para eles, né? Teve uma aluna minha que chegou em mim e falou assim, teacher, esses dias eu estava assistindo um filme com a legenda em português, mas em inglês eu estava entendendo tudo que eles estavam falando em inglês sem a legenda. E ela pensando em inglês já, né? Porque essa é a vantagem da KNN. Faz você pensar em inglês e trazer para o cotidiano. Eu sempre busco usar coisas do cotidiano, né? Por exemplo, a primeira aula a pessoa já aprende a falar o que ela gosta de comer e o que ela gosta de beber. Porque se ela, sei lá, pegar uma viagem para os Estados Unidos do nada, pelo menos fome e sede ela não passa, né? Olha só, isso é importante, não é mesmo? Muito, muito importante. Saber pedir comida, né, e bebida tá valendo já. Bacana. E você sabe compartilhar alguma experiência de alguém emocionante, de algum aluno que chegou do nada e precisava muito aprender, que marcou você nesse período de KNN? Sim, eu tinha uma turma com 2 alunas, adolescentes, né? Pré-adolescentes, na verdade, e elas tinham muita dificuldade
no inglês. Elas tinham dificuldade para falar. E eu, com paciência, aos poucos fui trabalhando com elas, fui mostrando para elas que elas conseguiam. E aí um dia eu pedi para uma fazer uma pergunta para outra que estava no livro. Aí ela fez, aí a outra respondeu e a outra devolveu uma pergunta em inglês sem estar no livro. Nossa! E elas começaram a conversar em inglês do nada na aula. Eu ia continuar, só que eu só parei e fiquei olhando. Elas começaram a conversar em inglês. Conversar. Sim. Eu só fiquei olhando assim, começou a marejar um pouquinho o olho, naquele orgulho do professor. Sim. Aí eu só fiquei assim, aí quando elas terminaram, elas olharam, nossa, teacher, desculpa. Desculpa nada, continua. Sim. Continua a conversa. O clima que a gente nota ali na KNN do São Cristóvão é de amizade e partilha. Todo mundo é muito bem receptivo, né? Os funcionários, os colaboradores. É muito bacana. Esse clima fortalece, né? O aprendizado de todos também. Você concorda? A gente busca deixar o clima mais leve possível. Porque não é um clima de escola, de um clima tenso, né? Cobrança. É aquele clima que você tá lá pra falar, né? Pra curtir com os amigos. No intervalo, a gente joga com os alunos, a gente brinca e tal. Vocês fazem demais atividades para sair daquela rotina só aula, estudo, coisa séria, prova. Isso é muito bacana, né? E os alunos saem sem trejeitos, né? O inglês de vocês é bem claro. Isso. Não dá para identificar se britânico, se americano. É um neutro. O nosso inglês é um pouco mais puxado para o americano, mas tem algumas coisas do britânico, até porque se o aluno for, por exemplo, tem um aluno que foi para a Inglaterra, Europa, né? Sim. E aí ele viu que o inglês era um pouquinho diferente, mas ele conseguia entender porque a gente ensina termos também no inglês britânico. Né? A base de vocês é uma base boa. Isso é muito bacana. E para quem está começando a aprender inglês, qual que seria uma dica além de estudar todos os dias? O que você diria? Falar sempre que você puder. Sempre que você puder praticar, formar frases, fala com você na frente do espelho. Se você conhece alguém que fala inglês, tenta se comunicar, nem que seja num hello, entendeu? Tentar incorporar o inglês no seu dia a dia. No dia a dia. Tentar pensar em inglês, no caso. E incorporar, por exemplo, filmes, assistir em inglês, música, série, porque você vai acostumando o seu ouvido a ouvir inglês, né? E você vai desenvolvendo melhor. A habilidade, né? E qual é a média de tempo que o aluno precisa para ter fluência pela KNN? Pela KNN, nos primeiros 2 anos, o aluno já está falando muito bem. Sim. A questão da fluência, ela vem com o tempo, né? Ela vem com o tempo. Fluência é uma coisa que a gente é fluente em português porque a gente fala desde criança. Sim. Né? Mas estamos sendo estimulados o tempo todo pelo português, né? Isso. Diferente do inglês. Então, quanto maior o estímulo, menor o tempo de fluência, no caso. Aí. Então, por exemplo, se você é um aluno KNN que você se dedica, você estuda sempre, você na sala de aula você pratica, o professor pede para você falar, você fala. E sem medo, nesses 2 anos você já tá falando muito bem, entendendo muito bem. Já dá pra fazer uma viagem lá pros Estados Unidos. Já dá pra fazer uma viagem, sim. A gente tem alunos que fez os primeiros 4 livros, né, que são os 2 anos, e fizeram um intercâmbio pro exterior. E voltaram falando muito bem, entendeu? Então, dá pra entender muito bem e continuar seguindo com os estudos. Qual é a média de idade, o público? Quem que tá procurando aprender inglês hoje? É mais adolescentes, são mais adultos em busca de atualizar a profissão? Qual que é o Tem mais adolescentes, adultos, né, na questão da profissão, mas também adultos que querem, adolescentes que querem fazer intercâmbio e adultos que querem viajar para o exterior, né, com a família, ou querem mudar para o exterior também. Tem muita gente que está querendo ir para a Austrália, para o Canadá, então eles buscam... Prescindível, né? Saber falar inglês, com certeza. Então, o público é o mais variado possível. Quem não teve oportunidade quando criança, agora busca também para viagens. A minha aluna mais velha nesse tempo todo que eu estou na KNN foi uma aluna de 80 anos de idade. Uau, 80 anos. Nossa, que incentivo, né? Que exemplo. Sim. É muito bacana. E ela foi aprendendo do jeito dela, no tempo dela, mas ela foi aprendendo. Mais uma história emocionante, digamos assim, né? Porque deve ser gratificante você ensinar uma pessoa com tal idade, que tem tão desejo de aprendizado mesmo. É muito legal mesmo. Ela se esforçava sempre e conseguiu aprender bastante. E qual que seria o maior mito sobre aprender inglês que você desmistificaria? O maior mito seria de que o inglês é algo difícil, que é uma língua muito complicada, com muita coisa, porque o inglês ele é algo simples na base dele, né? Toda língua ela tem as suas dificuldades por causa, né, do dia a dia, mas na base dele é algo simples, porque, por exemplo, no português a gente muda o verbo, né? A gente fala assim, ó, falamos,
falei, falou. No inglês é só speak. I speak. I speak, you speak, he speak. Então, tipo, não muda, o verbo não muda, entendeu? Então, we are speak. Então, se você aprende, por exemplo, a falar eu, a falar diferentes verbos e um vocabulário extenso, você consegue fazer várias frases diferentes só usando eu. Só usando eu, né? Sim. Diferente do português, que nós temos milhares de palavras para determinar qualquer coisa, tem vários sinônimos, né? Então, você tem razão. É um pouco de mito esse negócio que falar inglês é difícil mesmo. E assim, para quem sonha em ser fluente, que mensagem que você deixaria, assim? Qual seria o primeiro passo? Procurar a KNN São Cristóvão. Isso. Né? E assim, deixa uma mensagem, um incentivo pro pessoal te procurar para falar inglês. Sim. Então, procurar a KNN, né? A KNN São Cristóvão. E estudar bastante, se dedicar, né? Procurar estar rodeado de pessoas que falam, que se comunicam, né? Ali na escola a gente sempre busca fazer ali, conversar com os alunos na hora do intervalo em inglês também, né? Na sala de aula sempre tá buscando trabalhar o inglês com maior frequência possível para se tornar fluente mais rapidamente. Seria isso, né? E a escola proporciona esse ambiente para os alunos, um ambiente de companheirismo, de liberdade, de estar jogando. Isso é muito bacana, né? Como se fosse um aprendizado em família, no caso, não é mesmo? Justamente, de diferentes modos, né? Diferentes maneiras ali, a gente sempre está buscando aperfeiçoar o aluno naquilo que ele quer. Né? O aluno, eu quero inglês para jogar com os meus amigos online no exterior. Então, a gente vai focar nisso. Vai praticar isso. Nossa, que legal. Muito obrigada, viu, Eber, pela conversa enriquecedora. Nós tiramos várias dúvidas em relação ao ensino de inglês mesmo. E agradecer a KNN São Cristóvão pela parceria. Uma escola fantástica, com pessoas especiais como você, um excelente professor. Tá por paixão no ensino, né? E isso é muito, muito bonito, muito bacana. Obrigado. E na próxima semana nós voltamos com o Conexão Empresarial, com mais empresas destaques para vocês. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.